Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, o verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, irmãos? Capítulo 5 de Marcos vai contar a história do endemoniado de Gadara. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, conta a história desse jovem, mas o evangelista Mateus, ele chega a mencionar que são dois jovens que se encontravam endemoniados nas montanhas de Gadara. Mas Marcos, ele vai enfatizar somente em um jovem que se encontrava naquele estado. Gadara era uma cidade, irmãos, que por ordem de Deus a Josué foi pedido ao Senhor, foi pedido a Josué que quando ele invadisse essa cidade, colocasse todos os habitantes para fora. A bem na verdade, Gadara é da linhagem dos Gisgarreus ou Gigazeus. Lá no livro de Josué, quando Deus ele manda invadir todo o território da terra prometida, e esses povos ali estavam. E a Bíblia diz que Deus fala para Josué: ele expulsa toda essa raça, porque estas cidades eu lhe dei por herança, dei por Israel. Só que a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que esta cidade, quando nós lemos o último versículo que diz que o jovem saiu para pregar em Decápolis, na verdade Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Essas 10 cidades que se encontravam numa região montanhosa, era uma cidade aonde todos os reinos queriam tomar por estratégia, porque lá de cima dava para ver todo o mar, e dificilmente elas conseguiriam, quem estava ali com o teu reino, perder alguma batalha. Esta cidade foi os olhos de Alexandre o Grande, que pelejou para tomar. Roma entrava em uma guerra constante. A história vai dizer que um tal de Epifânio Grande, que era grego, ele, para destruir aquela cidade, ele entrou com elefantes, porque era cercada também por muralhas grandiosas. Então era uma cidade olhada por muitos reis naquela época, e fazia parte da cidade de Israel. Até que quando Roma coloca Herodes lá, e Herodes IV dá uma loucura, a cidade pega Herodes, corta a garganta, a história vai dizer, e eles mesmos se intitulam dono da cidade e ficam à parte de Israel. E ali começa a se misturar os povos dentro daquela cidade. Se você observar, quando o demônio sai deste jovem, ele vai diretamente para uma manada de porcos que ali estava. E a Bíblia vai dizer que por ordem de Deus era proibido criar porcos dentro de Israel, porque Deus não permitia a nação de Israel criar porcos naquela cidade. Mas você vai perceber que em Decápolis tinha porcos. Por quê? Porque eles eles cultuavam um Deus que aceitava porcos como oferenda.
Aí Deus mata 2 coelhos numa cajadada só. Além de expulsar o demônio, mata as oferendas de Satanás também. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela cidade, quando havia um culto para os deuses deles, eles faziam uma liturgia de orgia muito grande, e ficava alguns jovens à disposição de quê? Para ser capturado pelo diabo. Quando essa liturgia acontecia, o diabo escolhia um corpo para entrar e capturar esse corpo e ficar exclusivamente para ele. Então a Bíblia vai dizer que esse jovem, esse endemoniado, era um dos jovens que fora escolhido pelo diabo para ser capturado pelo diabo e ficar à sua disposição. Tanto é que ele vivia nas montanhas, rugindo, longe da cidade. Tentavam prender eles com corrente, a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, só que a força dele era tão grande, irmãos, que nenhuma corrente segurava aquele jovem, porque ele ficava 24 horas endemoniado. Então a Bíblia vai dizer que no capítulo anterior de Marcos 5, Jesus ele está em uma cidade ensinando a tua palavra, e ele diz: olha, vamos passar para uma outra banda. E ele vai navegando, e a cidade de Decápolis, ela percebeu as pessoas que estavam no Decápolis ou em Gadara, conseguia observar Jesus enfrentando uma grande tempestade aonde o barco de Jesus estava. No capítulo 4 de Marcos vai dizer que quando Jesus estava indo rumo a Gadara, uma grande tempestade se levantou, mas a Bíblia vai dizer que Jesus acalmou a tempestade, porque Jesus tinha um propósito a realizar naquela cidade. Então a Bíblia vai dizer que Jesus chega em Gadara, e aquele endemoniado, ele se prostra diante do Senhor, dizendo: que vieste me atormentar antes da hora, ó Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que Jesus ordena aquela legião que estava naquele homem a sair, e aquela legião diz: olha, não me jogue para o abismo. Por quê, pastor? Porque eles sabiam que lá no livro de Apocalipse vai dizer que um anjo no seu tempo desce com a chave do abismo para soltar os demônios que estavam presos naquele abismo. E a Bíblia vai dizer que esses demônios é tão poderosos e tão destruidor que eles estão presos e só serão soltos, aleluia, nos 7 anos que a igreja estiver no céu. E aqueles demônios, o medo daqueles demônios era estar preso naquele abismo. Então Jesus, aqueles demônios dizem assim: olha, permita que eu entre nos porcos, a gente entremos nos porcos, aleluia, não permita que venhamos ser presos no abismo. Então Jesus dá ordem: vá para os porcos. Por quê? Porque porcos também, como eu disse, era proibido a Israel. Então Jesus mata 2 coelhos numa cajadada só, expulsa o demônio que estava naquele jovem e mata toda a oferenda daquela cidade. E é interessante, irmãos, a ida de Jesus para aquela cidade. Por quê? Porque Jesus foi retomar a posse, aleluia, daquela cidade que havia se perdido, sendo que ele não entra como Josué com as armas de guerras humanas. Agora Jesus entra no mundo espiritual para libertar Decápolis das garras do diabo. Presta atenção nessa revelação. Há alguns anos atrás, Deus manda ordem para Josué: Josué, entra na cidade e expulsa todos os homens desta
essa cidade. Só que as outras nações tomaram posse de novo. Então Jesus vem retomar o território, mas não material, mas sim espiritual. E ele começa pela vida daquele jovem a expulsar o demônio que estava prendendo, que estava segurando aquele jovem, toda aquela cidade. Quando Jesus vai para Decápolis, é para retomar o território espiritual. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega expulsando aquele demônio, aquele jovem diz: Senhor, então deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, meu filho, você tem família, volta para tua casa e anuncia o que o Deus vivo fez na tua história. Um dos primeiros missionários que Jesus envia para a cidade, para transformar uma cidade que estava dominante pelo diabo. Não entendi, pastor, aonde você quer chegar? Ei, presta atenção, estamos em uma campanha aonde Deus diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A igreja tem que entender que às vezes, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e hostes espirituais da maldade. Sabe que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10 verso 4, que as nossas armas de militância, aleluia, não é natural, mas poderosas em Deus para destruir as muralhas do diabo, as fortalezas do diabo. Eu não entendi, pastor, aleluia. Eu vou abrir a tua mente. Existem coisas na tua vida que o diabo está agarrando. Você é dizimista, você é crente fiel, mas a porta não abre, aleluia, as coisas não conseguem acontecer. Sabe o que é isso? As armas que você tem que lutar não é mais carnal. Por quê? Porque eu já coloquei currículo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu corri atrás e nada se abre, aleluia, no mundo natural. Então, meu irmão, que aonde você entra, aonde entra a nossa peleja, entra agora no mundo espiritual, para tocar naquilo que o diabo está prendendo, para tocar naquilo que o diabo está amarrando. Entenda uma coisa: a igreja foi chamada para viver um mundo espiritual. A igreja foi chamada para viver no âmbito espiritual. E existem coisas que estão amarradas no mundo espiritual, que não chega na minha vida, no mundo material, na minha e na sua vida. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos receber a nossa vitória, porque achamos que Deus não nos ama, achamos que Deus nos abandonou. Só que tem um porém, aleluia. Quando o crente não entende o mundo espiritual, ele fica sentado reclamando no sofá, dizendo: nada na minha vida acontece, está tudo dando errado, está tudo travado. Mas quando o homem de Deus e a mulher de Deus tem visão espiritual, ela entende que se amarrou no mundo natural, ela já fez o possível, agora ela entra no mundo espiritual para destravar. O anjo disse a Daniel: desde o dia em que tu aplicaste o teu coração em me buscar, o Senhor me enviou a ti, Daniel, mas o príncipe da Pérsia me travou. Eu pelejei contra ele, mas cheguei aqui. Ei, presta atenção, há demônios que estão segurando a tua bênção, há demônios no mundo espiritual que estão segurando a porta, que estão travando a tua vida, e nós só vamos vencer se nós entendermos que a igreja de Cristo foi chamada para orar, que a igreja de Cristo foi chamada para jejuar, a igreja de Cristo foi chamada para guerrear. Não entendi, pastor. Você já conversou com teu esposo e nada entra na cabeça dele. Já conversou com tua mãe, já conversou com teu pai, com teu irmão, e não consegue entrar. Cristo
Aleluia. Então você deixa a conversa natural de lado e entra no mundo espiritual, para Deus começar a mover o sobrenatural. Quando Jesus entra naquela cidade, ele entra para expulsar o demônio que estava segurando a vida daquele homem. Aleluia. E quando nós entendemos isso, nós começamos a deixar de nos desgastar naturalmente. Aleluia. E começar a orar com eficácia. Como eu disse aqui, a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do diabo. Ei, presta atenção. Quando a tua vida travar no mundo natural, saiba que é o mundo espiritual tentando travar a tua história. Mas nada que um joelho resolva, nada que a boca nada que a boca no pó resolva, porque estamos diante de um Deus vivo para pelejar e receber a nossa vitória. Aleluia. Irmãos, aleluia, não tem para onde correr. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aqui, Jesus, as promessas de Cristo para a igreja foi todas espirituais. Aleluia. Só que a igreja está parada, Léo. Só que a igreja está igual aqueles burros, com aquela cara assim, só olha para um lado, para frente, não consegue perceber a tua volta, só prega mensagem de prosperidade, é mensagem disso, mensagem daquilo. Não adianta, irmão. Se o diabo ele não bater em retirada, a igreja só consegue avançar se entender que tem que orar e jejuar diante de Deus. Porque o nosso inimigo não é o nosso pai, nosso inimigo não é a esposa, o nosso inimigo não é irmão, não é amigo. O nosso inimigo é o diabo, que luta 24 horas para tentar te travar, que luta a todo momento para tentar travar a tua vida. E existem coisas na nossa história que só destrava quando nós entramos em batalha, quando nós oramos. Mas pastor, quem vai orar é o Senhor? Estou aqui orando, mas é você que vai vencer a tua batalha. É você que vai destruir as fortalezas do diabo que estão travando a tua vida, que estão travando a tua história, que está segurando a porta, que não está deixando nada acontecer, que não está deixando nada avançar, que não está deixando nada progredir na tua vida. Ei, presta atenção. Quando Jesus entra naquela cidade, ele entra para mudar o mundo espiritual daquela cidade, para mudar a vida espiritual daquele povo. Jesus não chegou para expulsar mais ninguém como Josué. Jesus chegou para expulsar a potestade que habitava e controlava aquela cidade. Presta atenção, meu irmão. Jesus quer entrar na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, para desfazer com todas as obras do diabo que tem lutado e pelejado contra a tua vida e contra a tua história. Talvez você diga para mim: pastor, eu já fiz de tudo, já mandei currículo, já conversei com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, aleluia, já fiz de tudo e nada acontece. Então começa a dobrar o teu joelho, aleluia, e começa a orar, e não para de orar enquanto o milagre não chegar na tua história. E eu te digo, pode demorar até 21 dias, mas o anjo de Deus trará a resposta para a tua história. Pode demorar até um mês, mas Deus trará a resposta e garantir a tua vitória. Abra a tua boca e adore, abra a tua boca para adorar. A tua arma em Deus é poderosa para desfazer com fortalezas do diabo. Meu Deus.
Irmãos, nós estamos diante de uma grande arma diante de Deus. Efésios capítulo 6, Paulo nos ensina a revestirmos das armaduras de Deus. Enquanto perdemos tempo com fofoca, com discussão, aleluia, enquanto perdemos tempo com lamúria em casa, é onde nós ganhamos em oração. Aleluia. Ao invés de você falar não está certo, não está dando certo, você diz: eu vou para o joelho, que eu sei que em Deus eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso perder a batalha natural, mas a espiritual, meu Deus, entra para mudar o quadro e garantir a minha vitória. Ei, querido, deixa Deus destravar aquilo que está travado na tua vida. Começa a ter uma vida de oração, começa a ter uma vida de jejum, começa a ter uma vida espiritual, porque Deus quer dar vitória à tua igreja. Aleluia! Aleluia! Nós temos que entender que quando o natural não vai, você tem que entrar no mundo espiritual para que as coisas venham destravar na tua vida, para que as coisas venham destravar na tua história, para as coisas destravar na sua volta. E estamos diante de um Deus, irmãos, que não perde uma peleja. Calabarachandarácia. Estamos diante de um Deus, irmãos. Louvarabra-canto cobadarachandarácia. Presta atenção, estamos diante de uma promessa poderosa, e a igreja não está usando essa promessa, que é o derramamento do Espírito Santo, aonde te dá o dom de revelação, aonde Deus mostra onde o diabo está atuando, aonde a sensibilidade espiritual vem, aonde o discernimento espiritual vem, aonde Deus abre os teus olhos para ver aonde o diabo está entrando, tentando pelejar. A igreja não está abrindo os olhos e não está tomando posse da promessa que Deus fez em Joel, mas é tempo para a tua vida mudar, é tempo para a tua vida mudar diante do Pai. Aleluia! É tempo de abrirmos os nossos olhos espirituais, oh aleluia, e ter uma intimidade maior com Deus. Uma certa vez o rei, ele planejava destruir Israel. Deus dava revelação ao profeta. Quando o rei ia entrar na emboscada, fazer a emboscada, Israel ia para o outro lado. O rei armava de novo, Israel ia para outro. Aí o rei se enfesou. Tem um X9 em nosso meio. Aí um deles levantou e disse: tem não, porque existe um Deus lá em Israel, que tudo que você pensa aqui revela a Ele lá. Calabarachanda, calabarahai. Ei, querido, há um Deus aqui que tudo que o diabo tentar projetar contra a tua vida, ele vai te revelar. Existe um Deus aqui nesta noite que tudo que o diabo tentar armar contra a tua história, ele há de te revelar e de te dar o caminho correto para você passar, cantando o hino da vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Entenda, aquele homem, ele tinha família, mas estava oprimido pelo diabo. Mas Jesus chegou para mudar a vida espiritual. Toca aí, Gabriel, eu navegarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para mudar a vida espiritual, tanto daquele jovem, como de toda aquela cidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar, irmãos, de entender o que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Não podemos deixar de viver aquilo que Deus tem para a nossa história.
Ficar reclamando, ficar se lamentando não vai te ajudar. Mas o teu joelho dobrado em propósito com Deus, oh meu Deus, pode mudar todo um quadro.